Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o TargetHD.net. Dessa vez nós vamos fazer o review do Motorola Moto E5 Play, um smartphone de entrada de que se destaca por algumas coisas bem interessantes, onde os mais céticos vão pensar: puxa vida, um smartphone com 1 GB de RAM em pleno 2018, mas esse aqui tem o Android 8.1 Oreo mais o Android Go, a versão Go totalmente otimizada para dispositivos com um hardware mais inferior, mas priorizando o bom desempenho para as tarefas mais básicas. Mas eu posso dizer que eu tive algumas surpresas com esse dispositivo. Eu acho que a combinação do Android Oreo Go com 1 GB de RAM, que fica muita gente, como eu vou dizer, espantada com esse tipo de combinação e até criando uma certa repulsa ao dispositivo, ela foi até bem-vinda na maior parte do tempo. O desempenho desse aparelho me surpreendeu. A gente tem certas limitações por conta da própria configuração de hardware. Ele é um pouco mais lento para abrir alguns aplicativos, ele dá uns certos engasgos em alguns momentos, mas de um modo geral o desempenho dele é aceitável para quem busca um smartphone com as tarefas básicas. A gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de um dispositivo de entrada e, na minha mente, eu tenho que sempre comparar esse dispositivo de entrada com o que era um dispositivo de entrada há 4 ou 5 anos atrás. Ou até mesmo forçando um pouco a barra, depois comparando com o primeiro Moto G, que acho que é um paralelo bem interessante que a gente pode abordar mais adiante. Ele tem 16 GB de armazenamento, com 12 GB livres para o usuário. A vantagem de ser um dispositivo Go é que é claro que você pode instalar os aplicativos do Android Go em qualquer smartphone Android, mas esse aqui é orientado para receber os aplicativos com até 10 MB de armazenamento, que é uma regra que a Google colocou para receber os apps dentro do programa Go. É uma memória expansível, você pode colocar um cartão microSD de 256 GB de armazenamento, o que vai muito bem quando você quer armazenar fotos, vídeos ou até transferir alguns aplicativos maiores para este cartão de memória. É um smartphone agradável no uso, ele tem uma boa pegada, sua tela de 5.3 polegadas Max Vision com 18:9 sem notch. O notch parece que está destinado aos modelos de linha média mesmo. É uma tela IPS com uma resolução bem mais simples que as demais telas de dispositivos que testamos em 2018. 960 por 480 pixels, o que resulta em 201 pixels por polegada. É uma tela bem simples, a gente nota isso quando a gente vai rodar jogos, rodar vídeos, rodar alguns outros aplicativos que têm uma maior exibição gráfica, e a gente entende claramente que a Motorola fez a escolha de colocar uma tela mais simples, e a tela é o item mais caro de qualquer smartphone, para reduzir o preço e ter uma boa relação custo-benefício. Qualquer pessoa que for comprar o Moto E5 Play precisa ter a consciência de que esse dispositivo existe para fazer o básico, então a sua tela vai ser realmente mais simples. O seu peso de 145 gramas deixa o produto bem agradável no uso diário. Como eu disse, ele tem uma boa pegada, um bom agarre, ele é bem confortável para utilizar. As dimensões dele, 147,88 por 71 por 9,19 mm. Ele é um smartphone relativamente fino e com um bom agarre nas mãos. Tem porta micro USB na parte inferior, sem recarga rápida, também aí já é pedir demais de um dispositivo de entrada, com entrada de fone de ouvido para 3,5 mm com função de rádio. Para aquelas pessoas que querem ouvir uma música em qualquer lugar, também pode ouvir esta música tranquilamente, sem maiores problemas, utilizando os fones de ouvido tradicionais. O dual chip desse smartphone é um dual chip inteligente nano SIM. Você tem 2 slots dedicados para os chips de operadoras, além do terceiro slot que é para o cartão micro SD. Tem Bluetooth 4.2, o que é uma surpresa para esse tipo de dispositivo, e complementando seus itens de hardware, ele conta com processador Qualcomm Snapdragon 425 de até 1.4 GHz. É um processador quad-core trabalhando com uma GPU Adreno 308. Voltando a falar do desempenho desse smartphone, ele me surpreendeu por conseguir rodar até com uma certa qualidade, e eu falo de desempenho, não estou falando de qualidade gráfica, jogos como Real Racing 3 e Death Trigger 2. De novo, não é o melhor smartphone para esse tipo de tarefa, não é o mais recomendado, mas ele conseguiu rodar bem mesmo com gráficos simplificados. De novo, não podemos exigir o gráfico do High para esses dois jogos, sendo que é um smartphone de entrada e é um smartphone com Android Oreo
Go. Jogos mais básicos como Subway Surfers e Jetpack Joyride ele roda bem sem problemas, então para você que é um gamer mais casual e que quer jogar no smartphone, esse dispositivo pode atender muito bem e pode até te surpreender se você colocar um jogo um pouco mais pesado. Também não espere milagres, porque o desempenho dele é típico de um smartphone de entrada melhorado. Eu acho que o Android Go foi muito competente para poder rodar o que ele rodou, e nas tarefas diárias ele também foi muito bem obrigado, levando em consideração todo o conjunto de hardware e levando em consideração que ele tem apenas 1 GB de RAM, ou seja, mostra que o Android Go está bem otimizado, que ele não é um devorador de memória e que ele pode oferecer uma experiência de uso para os usuários mais básicos e mais casuais bem aceitável, e é isso que você tem que ter em mente na hora de cogitar a compra desse dispositivo. Outra coisa que você tem que ter em mente é na parte de câmeras. A gente está falando de um smartphone básico com câmeras bem básicas. A câmera traseira dele tem 8 megapixels com abertura f2.2, ou seja, você tem fotos básicas com uma qualidade básica, ele vai razoavelmente bem nas fotos durante o dia e vai bem mal nas fotos à noite. A Motorola, que já não tem um histórico de carregar boas câmeras nos seus smartphones, pelo menos os últimos modelos deixam um pouco a desejar em alguma coisa, mas no caso do Moto E5 Play é explicável porque a prioridade aqui é a melhor relação custo-benefício e não você ter um potente smartphone para as fotos e vídeos. Mas você consegue fazer fotos para enviar para as redes sociais de forma casual e consegue fazer vídeos também de uma forma bem casual, sem maiores dificuldades. A câmera frontal conta com 5 megapixels com abertura f2.2 e para ajudar nas fotos noturnas você tem um flash LED na frontal que não resolve o problema, mas pelo menos é um placebo. Eu prefiro ter um flash LED na parte frontal do que ter a tela jogando aquele branco antes da captura do sensor, da captura da foto em si, porque pelo menos um flash ele tá ali para cumprir aquela função, e não uma gambiarra como é jogar a luz branca com a tela na sua cara antes do registro da foto. Também é uma câmera pensada para constar selfies casuais, aquelas selfies que você pode tirar em grupo ou tirar sozinho, ou seja, não é um smartphone excludente na hora de fazer o registro de fotos e também das selfies. A gente vê muitos dispositivos de entrada do passado que nem câmera frontal contava, e com isso a gente tem um modelo um pouco mais completo, justamente no item que as pessoas mais estão dando valor nos seus dispositivos, e a gente vê os fabricantes de modelos mais parrudos colocando câmeras frontais duplas potentes, às vezes até mais potentes do que a câmera traseira, ou colocando recurso de grande angular, ou colocando recurso para criar a foto em desfoque. Enfim, são modelos que colocam essas características porque as pessoas estão registrando mais selfies, e no Moto E5 Play você pelo menos pode tirar aquela foto básica. Por fim, tem o item bateria, 2.100 mAh de bateria, aguenta bem pelo menos um dia de uso. Talvez eu esperasse um desempenho melhor por conta da qualidade da tela, as dimensões da tela, mas está de bom tamanho, pelo menos um dia de uso esse smartphone cumpre bem. Para os mais moderados, um dia e meio vai tranquilo. Acho que nesse aspecto a Motorola fez um bom trabalho, e em linhas gerais, o Moto E5 Play ele vai muito bem obrigado para aquilo que ele se propõe. Eu acho que a proposta do Android Go ela é muito bem-vinda, levando em consideração os mercados emergentes, os mercados de baixo custo e também a popularização do Android, indo pelo viés das atualizações rápidas e por um maior controle de atualizações a partir da própria Google. A gente não tem um Android 100% puro nesse dispositivo, porque a Motorola colocou algumas das suas modificações, as suas poucas modificações que estão disponíveis para o sistema operacional. A gente tem aqui alguns itens que são próprios da Motorola, como planos de fundo, notificações, enfim, as coisas que a própria Motorola customizou, mas é uma interface muito próxima ao que a Google considera como o ideal para o Android. E antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho que destacar que este é um modelo que custa R$ 799 e que conta com leitor de digitais na parte traseira. Esse leitor ele fica onde está o logo da Motorola, ele não é um botão, ele é um sensor mesmo, ele é até bem sensível, e ele faz o desbloqueio, identificação para compras, enfim, todas aquelas funcionalidades de segurança que a gente encontra normalmente em modelos de linha média e modelos premium, a Motorola colocou nesse dispositivo de entrada.
ele é um smartphone típico de entrada. O Moto E5 Play é para quem não quer se comprometer, ou não quer comprometer o seu orçamento com um modelo mais caro, para quem tem ciência de que esse é um smartphone básico, para ir bem nas atividades mais básicas. O que ele fizer a mais é lucro, e quando eu falo a mais, eu estou falando das funções de jogos e relacionado ao desempenho geral do dispositivo. Ele até surpreendeu por rodar jogos que eu considero pesados. De novo, não rodou nos gráficos mais elevados, mas rodou esses jogos. Então é uma boa proposta, uma proposta interessante para quem está com orçamento mais curto, ou para quem mesmo tem um smartphone mais potente, para quem tem um top de linha e quer ter uma segunda opção para situações pontuais, como por exemplo ir para o show do Roger Waters. Aliás, obrigado Roger Waters pelo que você fez, ir para a praia, ir para alguma festa, alguma balada, e não quer perder o seu smartphone principal e não quer ter o prejuízo de perder ou danificar o seu dispositivo principal, e aí usa um smartphone secundário para minimizar o prejuízo. Dentro da sua proposta, dentro do que se propõe, o Moto E5 Play está sim aprovado. Para quem se identifica com esse perfil de dispositivo, vale a pena você adquirir o produto. Para mais informações sobre esse e outros reviews de tecnologia, para você ver o review completo com fotos e texto, especificações técnicas, tudo lá completinho e bem dissertado, vai lá no targethd.net, se inscreve nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações, dê o like para o vídeo subir. E eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só acessar o @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.